Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também consagrar a nossa tarde às mãos de Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora do Rosário, ela que nos ensinou a rezar o Rosário contra as investidas de Satanás, ela nos proteja e nos livre de todo mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. podem sentar-se. Então, boa tarde a todos. Então, mais uma vez, vamos passar parte da nossa tarde juntos. E para mim é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado a Zilma, as coordenadoras, que estão aqui pelo convite. E vamos então mergulhar mais nesse mistério da nossa fé e no serviço à liturgia. Semana passada nós vimos um pouco da liturgia, o conceito de liturgia, o que é liturgia, a etimologia da palavra, como nos posicionar diante da liturgia. Maria, um modelo de mulher litúrgica, o modelo da igreja. E agora vamos dar esse passo entrando já no mistério da Eucaristia, que é o centro da liturgia. Nosso Salvador, na última ceia, na noite em que foi traído, instituiu o sacrifício da Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue, para perpetuar o sacrifício da cruz ao longo dos séculos, até o seu retorno. E assim confiar a sua amada esposa, a igreja, o memorial de sua morte e de sua ressurreição. Então, nós dissemos na semana passada que o centro do mistério, do ministério litúrgico é a Eucaristia. É nos entregar, nos doar, viver todo aquele momento para juntos, não só servirmos, mas também para nos oferecer ao Pai. O centro da liturgia é o mistério eucarístico. E o mistério eucarístico, ele, como vocês já sabem, mas vamos retomar, ele é algo que é nos passado, onde São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25, ele diz: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, o centro da liturgia é a Eucaristia. É o momento, é o cume, é o ápice do encontro e da entrega que se faz serviço também na nossa vida, em partir a nossa vida aos irmãos em doação, da mesma forma que o pão é partido para todos como a doação de Cristo. Então, nós entramos em um ponto: como nos preparar para a Santa Missa. E aqui entra também toda a preparação, que também é litúrgica. O primeiro ponto: as vestes. A igreja sempre nos ensina que devemos nos vestir bem e com decoro. Então, a primeira coisa é o decoro. Não é permitido, menos ainda para quem vai participar da liturgia, alcinhas, roupas decoradas, roupas que levam ou levem a um desdecoro. Ao contrário, é necessário o decoro. Se vestir bem
e se comportar bem. Em São Paulo, quando eu era pároco, nas igrejas onde eu passava, eu fazia uma placa bem grandona, que deixava na frente da igreja, na frente do terreno da igreja. Nesta igreja não é permitido o uso, eu colocava blusas de alcinha, mini saia, e daí tinha toda a lista de tudo que não era, e tinha as fotinhos também para o povo olhar e ver. E quando alguém entrava na igreja para participar da missa, com blusa de alcinha, mostrando todas as costas, a frente, já tinha a minha sacristã, ela ia com um lenço grande, como se fosse o que as mulheres usam, aquele enxágue, e colocava sobre as pessoas. Tinha um monte já para colocar, até que com o tempo foi se parando, o pessoal foi entendendo. Isso porque é decoro. Se eu for na casa de alguém importante, eu não vou de alcinha, eu não vou de mini saia, eu não vou de bermuda. A igreja, tanto que se fala, se entende essa falando, não, mas aqui é muito quente, é muito calor. Se é quente, é calor para o povo que está lá, imagine para o padre que está de calça jeans, calça social ou uma calça por baixo, jeans, camisa, estola, alva e casulo. Sente muito mais calor do que qualquer um do povo que vai lá. E o padre cumpre a função litúrgica como deve ser cumprida. Vocês nunca viram um padre vestido assim como eu, só colocando uma história e celebrando a missa. Ao contrário, ele coloca todos os paramentos. E os paramentos pós-concílio, Vaticano II, ainda são mais leves do que os paramentos antes do concílio, onde era cada paramento que era dessa grossura de pano. Eram panos grossos, cheios de bordado, pano de feltro, de não sei o que eram chamadas pianetas, que são as casulas romanas. Então, o ponto principal é decoro, e principalmente para quem serve na liturgia. Por isso que muitas paróquias adotam também. Bom, para servir na liturgia se pode ou saia até 1 palmo abaixo do joelho, ou calça preta para todos, camisa branca. Por quê? Para evitar os excessos, evitar os abusos. Porque, embora se fale muito, é engraçado. São poucos aqueles que realmente escutam e querem escutar, querem realmente colocar em prática. Então, coloque-se às vezes uma norma um pouco mais rígida para poder conter os abusos. Outro ponto, a igreja é um lugar sagrado. A igreja, ela não é a minha casa, que eu já entro abrindo a porta, falando com todo mundo, gritando com o filho, falando com o marido, falando com a mulher. Não, a igreja é um lugar sagrado. Eu tenho que saber que quando eu entro na igreja, eu não estou na minha casa, eu estou na casa de Deus, onde ali naquela casa existem pessoas que estão ali em oração, estão rezando, estão se entregando. Então, o silêncio. Quer conversar? Conversa fora da igreja. Eu posso até entrar, cumprimentar uma pessoa discretamente, ir para o meu lugar e fazer minha oração. Quando eu entro numa casa, a primeira coisa que eu faço é falar com o dono da casa, então é falar com Deus. Depois eu falo de modo discreto, se necessário, com quem precisa. Caso eu quero bater papo, fora da missa, fora da igreja, fora do momento do espaço sagrado. Genuflexão. Para frente eu vou falar mais de genuflexão, mas aqui eu já faço uma dele. Entro na igreja, primeira coisa que eu faço é uma genuflexão bem feita. Coloco perna esquerda na frente, ângulo de 90 graus, coluna ereta, genuflexão bem feita. Não é entrar na igreja assim, e já se manda, né? Faz assim e depois já sai. Não, cumprimento o Senhor. Faça uma reflexão bem feita. Oração pessoal em visita ao Santíssimo.
Quando eu entro na igreja, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu disse, não é cumprimentar ninguém. O outro vai achar que eu sou mal educado, o problema é dele, que acha. Não tem nada a ver com o que o outro pensa. O que eu tenho a ver com aquilo que eu sei que eu estou fazendo que é correto. Se acha que se o outro pensa que eu sou mal educado, que eu não cumprimentei, significa que é uma pessoa que tem seus problemas, os seus traumas e vai fazer terapia, vai se tratar. Agora, oração pessoal. Eu tenho que vou lá no Santíssimo, ou diante do altar da igreja, dou o meu joelho, vou falar com Deus. Vou ali me preparar para participar do mistério, me preparar para servir os irmãos, preparar-me para fazer bem o meu trabalho litúrgico. E essa oração pessoal, ela já começa em casa. Como eu falei na semana passada, é necessário primeiro ter uma vida de oração, para depois eu ter uma vida comunitária. É a minha vida pessoal, privada de oração, que vai sustentar a minha vida pública e comunitária. Então, primeiro, a minha vida de oração. Falatório da igreja, eu falei. E aqui uma imagem bem emblemática. Maria, a Virgem do Silêncio, fazendo assim, né? Maria, a Virgem do Silêncio, que diz muito para todos nós. Isso que eu falei, esse irmão próximo, e o zelo do Senhor que engloba tudo isso. O documento Sacrosanto Contínuo, ele pontua muito tudo isso que eu falei, quando ele fala da educação litúrgica e participação ativa dos fiéis. No parágrafo 14 o documento diz, alguém que pode ler para mim? Quem pode ler para mim? Pode ler, por favor. É desejo ardente na igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O documento diz algo muito importante. Nós somos uma raça escolhida, sacerdócio real e nação santa. Isso significa que nós somos sacerdotes. É lógico que o padre é um sacerdócio ordenado, ministerial, e o fiel é um sacerdócio régio, onde nesse sacerdócio que nós recebemos, e nós recebemos com o nosso batismo, quando o padre ungiu, todos vocês foram ungidos, ungiu e disse assim: a partir de agora, receba o sacerdócio régio do povo de Deus. Então nós somos ungidos para esse sacerdócio. O que é o sacerdócio régio? É aquela capacidade que temos de oferecer. Mas para oferecermos a nossa vida, oferecermos junto com o sacrifício de Cristo e com o sacerdócio que oferece de forma ordenada esse sacrifício, nós temos que ter algo que é muito importante: a consciência ativa na participação da Eucaristia. Consciência ativa, ou seja, eu tenho que estar ali plenamente consciente do que eu estou celebrando. Senhor, por favor. Na reforma e incremento da sagrada liturgia, deve dar-se a maior atenção a essa plena e ativa participação de todo o povo, porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o Espírito genuinamente cristão. Essa é a razão de que deve levar os pastores de almas a procurarem-na com o máximo empenho através da devida educação. E a Sacrosanto Concílio, ela novamente fala sobre a educação litúrgica, ou seja, os pastores
eles têm por obrigação moral formar o seu povo para a boa participação litúrgica. Ainda mais a gente pensa no contexto do Sacrosanto Contínuo, que era uma igreja que estava saindo do versus Dei e indo para o versus Populis, ou seja, era toda uma mudança litúrgica. Então se fazia necessário formar e muito bem formado, para não cair em erros e nem em abusos. E o Sacrosanto Contínuo também coloca a Sagrada Escritura como um ponto referencial. Ele diz: é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar, com o seu espírito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações, os hinos litúrgicos. Dela tiram sua capacidade de significação nas ações e os sinais. E é muito importante esse parágrafo, porque ele nos fala que a Sagrada Escritura, que se vê as leituras da missa, que se devem tirar das preces, ou seja, quando toda equipe litúrgica quer fazer preces particulares para a sua igreja, a referência é essa, são preces, devem ser preces embasadas também na Sagrada Escritura, nos pedidos, nas aclamações, naquilo que diz a palavra de Deus. As orações e os hinos litúrgicos também falam sobre os cantos. Os cantos também, cantos litúrgicos são aqueles que têm a inspiração como fonte da Sagrada Escritura. Isso é muito importante para a gente também aprender um pouco mais. O lugar sagrado da Escritura, por favor. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é sacramento de unidade, isto é, povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da igreja, manifestam um atingindo, porém, cada um dos membros de modo diverso, segundo a variedade de estados, funções e participação atual. Eu tirei esse parágrafo do Sacrosanto Contínuo, porque aqui diz algo muito importante. A liturgia, ela não é algo privado, algo meu. Ela é comparada ao sacramento da unidade. O que é o sacramento? A definição teológica de sacramento. Alguém sabe me dizer teologicamente o que é um sacramento? Teologicamente eu não sei dizer, mas eu entendo assim que o sacramento é um sinal sensível da presença de Deus em nosso meio. O sacramento é isso, a definição do sacramento é o sinal visível que traz a manifestação do invisível. O que você falou, é isso mesmo, isso é uma definição que vem desde Tomás de Aquino, é uma definição básica da igreja. Então, por meio do sacramento, ou seja, daquele rito, daquela manifestação, daquela bênção, acontece, que é um sinal visível, acontece a força do invisível que toca a pessoa. Então, a liturgia é um sacramento, ou seja, é uma manifestação, uma força que leva à unidade. Mas para que isso aconteça, ela não pode ser privada. Então, eu não posso, se eu trabalho na liturgia, fazer as coisas como eu acho, como eu penso, porque não é uma ação privada. Não é eu que vou dizer o que pode, o que não pode, e fazer aquilo que eu quero. Não, se é uma ação da unidade, ela também é pública. A liturgia é um rito público, que se tem normas, se tem especificações, se tem rúbricas para serem obedecidas. Não é algo privado, é algo público. Então, aqui mostra que ninguém é dono da liturgia. Ninguém. A liturgia é da igreja, onde nós, como servidores litúrgicos, nós devemos obedecer o que diz
o que diz a liturgia, o que diz as rúbricas, as normas sobre os pontos. Liturgia, ação da igreja comunitária. Você é minha leitora aqui, viu? Nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um, ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício, a fazer tudo e só o que é de sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. Acho que mais claro que isso não pode ter. Por exemplo, um que é leitor, ele não tem que se enfiar ou meter o bedelho dele no serviço do ministro. O que é o ministro não tem que se enfiar e meter o bedelho dele no serviço do leitor. O que é o leitor, o ministro, tem que se enfiar e ficar palpitando no que o cerimoniário ao qual ele está fazendo. Cada um tem sua obrigação, tem sua função, ou seja, cada macaco no seu galho. Isso tem que ser bem claro. Eu falo da experiência que eu tenho, viu? De 15 anos que fui padre. Se cada um tivesse no seu quadrado, se cada macaco tivesse no seu galho, não teria tanta confusão dentro da igreja. Porque fica ele diz que me diz que não diz, fulano falou isso, fulano fez aquilo, não sei o quê. Por quê? Porque ficam metendo um bedelho na função do outro. Faz a norma geral, faz bem a tua função, faz bem o teu trabalho, faz com amor, com devoção, com piedade, com coerência, saiba muito bem o que você está fazendo, não vai ter problema. Agora tem gente que é especialista em ficar de olho no outro, parece vigia, né? Fica lá assim, só, e depois aí até aquela língua parece uma cobrinha, né? Só para fazer assim, daquela picada. Então eu fico assim, quando eu vejo as coisas eu falo, mas meu Deus, o que está fazendo na liturgia, né? Apesar que a igreja é casa de todos, né? Mas tem certas pessoas que, olha, tem que ter muita paciência mesmo. Os ministros inferiores, os que servem ao altar, os leitores, comentadores e elementos do grupo coral, desempenham também um autêntico mistério litúrgico. Exerçam, pois, o seu unus com piedade autêntica e de modo que convém a tão grande ministério e que o povo de Deus tem o direito de exigir. Então a igreja fala aqui uma palavra muito importante: exerçam o seu munus. Munus, vocês sabem o que é munus? Zilma, munus é uma palavra latina que expressa o seu poder, a sua função. Então, cada um de nós, quando exerce um ministério dentro da igreja, um serviço litúrgico, nós naquele momento somos instituídos para fazer aquela função. Nós recebemos um munus, ou seja, um poder, entendido como graça, vinda do céu, para a gente desempenhar bem aquela nossa função. Então nós já recebemos isso. Quando vocês foram chamados para ser leitores, quem depois foi ser chamado para ser ministro, naquele momento que é chamado e diz o seu sim, o Senhor já chancela lá do céu esse munus na tua vida. Ou seja, esse poder, essa graça, para você desempenhar bem o teu ministério. Ou seja, dando todas as faculdades necessárias para você fazer bem aquilo. Então, é um poder que recebe para fazer bem o ministério, seja ele qual for, seja a leitura, seja cantar, seja levar comunhão aos doentes, o que for. Participação do povo. Para fomentar a participação ativa, promovam-se as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes corporais. Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado. É, pois, necessário
seu modo, e formá-los para executarem perfeita e ordenadamente a parte que lhes compete. Eu estou dando para o nosso irmão ler, porque essa semana eu tive uma infecção tão forte da garganta, e eu sinto que a garganta muito cansada. Eu sei que se eu falar muita coisa eu perco a voz. Então, por isso eu estou pedindo para você. Esse ponto aqui é muito importante, porque entra naquilo que se fala. Mas na missa você tem que ficar só reto, ou você pode mexer, pode dar uma balançadinha, pode erguer a mão, pode abaixar, o que tem que fazer? Isso daqui é um ponto de tanta discussão, que essa questão do concílio ela já nos aponta alguma coisa, para fomentar, ou seja, para incentivar a participação ativa na liturgia, promova as reclamações, ou seja, as respostas, que é quando nós respondemos também na oração eucarística, então que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, são essas respostas, ações, gestos e atitudes corporais. Então a igreja nos permite sim, fomentar gestos e atitudes corporais. A igreja permite sim, é lógico, com a sua devida moderação, palmas, aclamar, levantar as mãos. Na África, tanto que na África teve uma missa que o Papa João Paulo II, ele celebrou, e os africanos dançavam mesmo, a missa inteira, fazendo com passinho e tudo, porque era cultural, e aquilo estava errado? Não estava, porque era a cultura deles. Isso está nesse fomentar gestos e atitudes corporais. É claro que aqui na Praia da Costa, nós não vamos, aqui a Praia da Costa, aqui no centro de Vila Velha, é que, desculpa eu errar, porque eu sou paulista e ainda estou aprendendo os lugares certos aqui. É lógico que aqui em Vila Velha, a gente não vai ficar aqui nos africanos dançando na missa, não tem lógica, isso não faz parte da nossa cultura, mas levantar as mãos, se pode, bater palma, dependendo da ocasião, dependendo do momento, então, e tudo com um certo decoro. Dos fiéis. É por isso que a igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem da ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus, alimentem-se à bênção do corpo do Senhor, deem graças a Deus, aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, que dia após dia, por Cristo mediador, progrida na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Acho que esse parágrafo é muito claro, não preciso nem comentar. E aqui no parágrafo 54, que fala sobre a língua, que mudava-se do latim para as línguas vernáculas de cada país, a igreja diz algo muito importante. Tomem-se providência para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes ordinárias da missa que lhes competem. Ou seja, não é porque a igreja permitiu a língua vernácula, a língua de cada país, que o latim foi jogado fora, foi colocado de lado. Ainda se permite, se é permitido, o sacerdote que quiser rezar missas em latim, e inclusive o documento ele nos aponta que se possam os fiéis rezar e cantar em latim, até as partes ordinárias da missa que lhes competem. Então até as respostas, se o povo está bem preparado, se tem uma formação litúrgica, pode se fazer em latim. O santo, o cantos de comunhão em latim, pode-se colocar tudo isso, e até a missa com algumas partes feitas em latim. Campos
Campos que nasceu uma grande divisão da igreja, o Lefebvre. Então, mas depois a igreja tentou de todas as maneiras colocar a fraternidade, a associação para junto de si, trouxe. E foi por causa disso também que a igreja permitiu e falou, porque nunca foi proibido, mas a igreja deixou claro que todos os padres que quiserem celebrar a missa em latim, também o rito tridentino, que é antes do Concílio Vaticano II, podem celebrar. Oi? Não escuta. Nenhuma. O padre, qualquer padre pode fazer celebrar a missa. Não, está liberado. Já está liberado desde o Papa Ratzinger. Está liberada a missa em latim para todos os sacerdotes que quiserem celebrar. Ela nunca foi proibida. Foi a interpretação que foi errada, dizendo que era proibido celebrar a missa tridentina em latim. Mas ela nunca foi proibida. Foi incentivado essa mudança com o Santo Concílio para universalizar a igreja no sentido da língua, de cada país que tem língua vernácula para maior compreensão. Oi? Não entendi. Mas que sentido você fala? Conforme a igreja se multiplicar, o bispo ele pode moderar segundo os documentos. Entendeu? Então, aqui o ordinário no sentido daquele que está acima, colocar a ordem, ele é aquele que vai fazer a moderação. Dentro daqueles documentos, que existe uma flexibilidade, a liturgia não é enrijecida, não é engessada, então existe certa flexibilidade. Uma perguntinha aqui. Kyrie eleison, Cristo eleison não é latim, né? Não entendi? Kyrie eleison, Cristo eleison, canta em grego ou é latim? É grego. É grego. Mas pode também, porque isso já é sobre do patrimônio da igreja, do passado, antes até do Concílio Vaticano II. Deixa eu ver a oração. Nós temos também. Oi. Essa ausência do bispo numa hora dessa, ela não pode provocar uma quebra de unidade no rito da mesa? A ausência do quê? De uma decisão do bispo. Mas Tal é celebrar em latim. O bispo não precisa autorizar. Isso, a médio ou longo prazo, não pode quebrar a unidade da nossa. Não quebra, porque, olha, como que eu vejo, né? A igreja eu conheço muitos padres que já celebram a missa em latim, mas a missa em latim, quando a igreja ela permite, não é para que toda a missa na paróquia seja em latim, não é isso. É para que uma vez por mês, uma vez por semana, o padre celebre, para que aqueles da sua paróquia que preferem o rito em latim possam participar. Mas não é que essa permissão é assim, não, a partir de agora você não celebra mais na língua vernácula, não celebra mais no rito atual, e você vai celebrar só em latim. Não, isso não existe. É permitido que o padre celebre para aqueles que desejam, que participam do rito em latim, que preferem o rito latino, tridentino. Vamos voltar, não escutei nada. Olha, eu não sei isso.
porque até que eu sabia não precisava. Então, obrigado, então agora precisa. Olha, então eu retifico, moto próprio, de que dia que é? Moto próprio Tradition Custodes, de 2022. Do ano passado, de que mês? De julho. Então não tem nenhum ano. Tem um moto próprio que agora precisa da autorização. Mas antes não precisava, tá? Antes era livre. Tanto que eu mesmo celebrei. Então, vamos continuar. Oi. Os padres estudam um pouco de latim, pelo menos uns 2 anos tem no seminário, mas aí depende muito do seminário, depende muito dos professores, do formador, e na verdade também depende muito, o que mais depende é da vontade do seminarista de aprender o latim. Então, mas se tem oportunidade, eu tenho amigos meus padres que são latinistas, conhecem o latim perfeitamente, não só leem, mas também conseguem falar e escrever em latim muito bem. Mas assim, é difícil, a pessoa tem que gostar. Nem todo mundo tem essa aptidão para o latim. Porque uma coisa é o padre ele celebrar em latim, aprender o básico e celebrar. Outra coisa é conhecer o latim. Quando você vai celebrar no exterior, você também tem que ter permissão para celebração, não tem que ser João? Olha, eu já viajei em muitos países e celebrei missa em todos os lugares que eu fui. O que a gente faz? A gente tem uma carteirinha de padre chamada Celebrate, que é uma carteirinha que é escrita em latim, onde se reconhece o padre no mundo inteiro. Então, quando eu apresento essa carteirinha, onde eu chego, apresentava essa carteirinha, ou para o padre, ou para o sacristão que estava ali na paróquia, para quem estava responsável, automaticamente eu já tenho a permissão de celebrar. Então é automático, porque padre é o padre da igreja onde ele estiver. Então se ele está com a carteirinha, porque ele não tem nenhuma proibição canônica, ele pode celebrar, porque quando ele ou deixa o sacerdócio, ele entrega a carteirinha, ou se ele tem alguma proibição canônica, ele devolve a carteirinha para o bispo. Ele fica sem esse documento, é como se fosse o passaporte do sacerdote, que é conhecido no mundo inteiro. Professor, aqui. A minha pergunta é a seguinte: considerando o Concílio Vaticano II, Frederico Boedo, que fez uma opção preferencial pelos pobres, qual seria o sentido de celebrar latim dentro da igreja, já que as pessoas que fazem, que são pessoas, e o latim sempre foi uma língua sacra, não é uma língua falada? Por que nós deveríamos voltar a celebrar latim? A questão não é voltar a celebrar, a questão é que toda a missa é missa em qualquer língua que ela for celebrada. Mas quando eu pronuncio o latim ele nunca deixou de ser a língua mãe da igreja. Então ele continua como uma língua mãe. Então, quando eu celebro em latim, eu estou celebrando também na língua mãe da igreja, a missa na língua universal da igreja. Agora, a questão da compreensão foi colocada pelo Papa para dar uma maior compreensão, para o povo entender melhor, mas a missa ela tem o mesmo conteúdo, é o mesmo mistério, em latim, em português, em alemão, na língua que for. É só por uma questão aí, quando se celebra, é uma utilidade. Eu gostava de celebrar em latim, pelo menos uma vez por mês, eu celebrava, mas porque aquilo me fazia muito bem. E quando essa permissão, como que você chama? Desculpa? Isabel, essa permissão é da missa tridentina, né? Essa permissão é só para a missa tridentina, porque a missa, no rito romano, oi? Não entendi. Mas deve ser tridentina só, porque a missa do rito, a missa versus populi, que a gente chama do rito que nós temos atual, ela pode ser celebrada a qualquer momento em latim. E isso é uma coisa muito positiva e muito boa, porque resgata também a tradição da igreja que vem de anos. Não que se perdeu, mas a igreja durante
1900 anos celebramos isso em latim, por que vai deixar de celebrar? Então resgata também toda essa tradição. Assim, pois, a doutrina constante da Igreja sobre a natureza da Eucaristia, não só de convivência, mas sim também e sobretudo como sacrifício, deve ser retamente considerada como uma das chaves principais para a plena participação de todos os fiéis em tão grande sacramento. Privado de seu valor sacrificial, vive-se como se não tivera outro significado e valor que o de um encontro de convivência fraternal. Vamos agora para a parte principal, que acho que todo mundo quer falar. Aqui acho que na liturgia a gente já falou o suficiente. Então vamos falar um pouco dos erros litúrgicos, da liturgia na prática. Isso é o que todo mundo gosta de falar, né? Tirar as dúvidas. Então, antes de a gente falar dos erros litúrgicos da liturgia, é bom a gente entender essa estrutura da missa, né? Então a missa ela tem uma estrutura. Primeiro os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E os ritos iniciais, aqui a gente vê uma foto bem emblemática, o nosso Papa Francisco dando um beijo no altar. Então no rito da missa, a primeira coisa que o padre faz ao subir, depois que ele sobe no altar, é beijar o altar, porque o altar representa ali o Cristo, onde Cristo se oferece. Então é o beijo, é como se fosse o beijo a Cristo, o esposo, o eterno sacerdote. Daí a gente fala muito sobre o que se pode fazer, a inclinação da cabeça. Na missa, se inclina a cabeça, assim, e a gente vê muitas vezes as pessoas vão acompanhando o sacerdote, quando o sacerdote vai fazendo as reverências, as inclinações, vão fazendo também. Então, no item 275 do Missal Romano, diz o seguinte: a instrução do Missal Romano nos ensina que devemos fazer a inclinação da cabeça leve quando o sacerdote fala ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o que é a inclinação da cabeça leve? É isso. É essa pequena inclinação. Inclinação leve. Então, toda vez que o Padre diz na missa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, posso fazer a inclinação leve. Quando que eu posso fazer mais também? Quando o Padre diz a Virgem Maria, Mãe de Deus, ou ao Santo do Dia, ao nosso padroeiro Santo Antônio, faço a inclinação leve. Isso a igreja me permite. Outro, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, nós é o Espírito Santo, amém. Inclinação leve. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, faça a inclinação leve para receber a bênção. Então, esses são os momentos que nos ensinam o Salmo Romano, que nós podemos fazer a inclinação leve. Agora, vamos mais para frente. Inclinação profunda. Também, item 275 diz: a inclinação profunda ao altar. Então, toda vez que eu vou diante, eu passo diante do altar, a inclinação profunda, eu vou fazer de lado para vocês verem, tá? É assim. É esse tipo de inclinação. É como se eu estivesse quase tocando as minhas mãos no joelho. Esse tipo, então, estou no altar, inclinação profunda. Inclinação profunda. E olha que interessante, inclinação profunda também, no símbolo de ser constante napolitano, onde diz: por nós homens, para a nossa salvação, esse encarnou, nesse momento eu faço, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Inclinação profunda. E se encarnou no seio da Virgem Maria, inclinação profunda. Também no símbolo dos apóstolos. E em Jesus Cristo, seu único Filho, ao Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Inclinação profunda. Isso tudo a igreja nos permite. Não é que nós, a partir de agora, a gente vai falar, não, eu tenho que decorar isso para toda vez fazer. Não. A gente
muitas vezes a gente nem consegue, as pessoas não conseguem nem decorar tudo isso, e não precisa ser um legalismo que tem que ser, não, mas também tem que saber o que pode e o que não pode. É claro que quem fizer não tem problema nenhum, mas quem quiser fazer, são esses momentos para serem feitos. Procissão e canto de entrada. O canto de entrada tem a finalidade de dar início à celebração, favorecer a união dos fiéis unidos e introduzir o mistério do tempo litúrgico da festa, e ao mesmo tempo acompanhar a procissão de entrada do sacerdote e dos ministros. Ou seja, o canto de entrada é aquele canto que vai levar toda a equipe litúrgica até o altar. Depois chegou no altar, o padre, se for ter que incensar, já incensou, os ministros foram para os seus lugares, os coroinhas para os seus, cerimoniários também no seu, cada um já está no seu lugar, já se pode finalizar o canto de entrada. Não tem que ficar daí, canta, recanta e canta de novo, não tem que ter nada disso. O canto ele é apenas para sustentar a celebração litúrgica. Ele é apenas para sustentar os momentos. Aí o erro, primeiro erro, é muito comum estudarmos em comentários antes do início da missa, fiquemos de pé para acolher o celebrante. Bem, quem acolhe o celebrante não é o povo, mas o contrário, o celebrante, persona Christi, que acolhe o povo. Então, quem é comentarista, pelo amor de Deus, não fale mais, fiquemos de pé para acolher o celebrante. Está erradíssimo. Erradíssimo. Porque não é como esse, não é o povo que acolhe o celebrante, mas é o celebrante que, na pessoa de Cristo, vai acolher a assembleia no rito que vai ser oferecido. O comentário inicial não é litúrgico, mas já falei já. Aqui, o correto é dizer: fiquemos em pé ao início da celebração. Esse é o correto. Daí pode escrever mais algumas coisas, pode dar uma pequena introduçãozinha, pode, desde que não seja aquele texto longo que parece uma homilia, porque tem comentarista que escreve mais que o padre, já quer explicar a homilia, quer explicar o santo do dia. Não, o comentário é apenas para introduzir. Na verdade, o comentário não seria nem litúrgico e nem os avisos finais, mas eles entram na liturgia por uma necessidade pastoral. Tá? Então, é bom isso deixar bem claro também. Eu coloquei comentários tem que ser improvisação. É importante que todo comentarista, se tem que fazer comentário, pelo amor de Deus, escreva o que vai falar. Porque tem gente lá na frente que acha que vai improvisar para ser mais natural, fala bonito e acaba que fica uma carta. Não fala coisa com coisa, daí dá um nervoso, gagueja, ou fala abobrinha no meio. Daí, nossa, tem missa que eu vou participar, eu escuto esses comentários e falo assim: meu Deus, o que está falando? Dá pena de escutar o que está falando, porque não está falando nada com nada. Então, o comentário tem que ser preparado, não pode ser improvisado. Nada na igreja é improvisado. Quer participar de uma liturgia bem feita? É isso. Não improvise nada, prepare tudo, nada de improviso. É que nesse negócio, chega lá na igreja, não tem quem vai ler na missa, aí chega a pessoa lá no banco e diz assim: você pode ler na missa hoje? Nossa, pelo amor de Deus, não façam nunca isso. Porque não sabe como uma pessoa lê, não sabe como a pessoa vai ler, uma que muitas vezes não sabe nem como chegar diante do altar, nem que tem que fazer lá a reverência, já sobe direto que nem um tiro. Vai ler rápido, parece que está narrando jogo de futebol, parece que está narrando um jogo de futebol, ou lê muito devagar. Então tem que ser preparado. Comentarista, leitor, tem que preparar bem a sua função, porque como nós falamos no encontro passado, tanto o comentarista quanto o leitor, eles estão dando
a sua voz para proclamar a palavra. Estão sendo instrumentos. Deixa eu ver o que mais eu falo aqui. Eu falo dos cantos. Aqui o cântico da Santíssima Trindade nas missas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. É um canto herege, porque aqui mostra 3 deuses. Então, vai cantar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, os cantos também têm que obedecer uma norma, para não ficar ensinando bobeira, não cantar coisa também muito errada. E daí eu coloquei os cantos, né? Aqui, ó, em nome do Pai. Mas não vou falar mais de cantos, mas aí tem que saber muito bem quais são os cantos. E nisso, depois se interessar para vocês, tem até alguns vídeos na internet, tem um canal lá só sobre canto litúrgico, que eu posso até passar no Brasil, ela passa para quem se interessar, que é muito bonito, ensina cantos litúrgicos com melodias bonitas, com a palavra bonita, e que ajuda muito. Entendi? Que bom, vídeo 2 é uma informação específica. Então não vou nem entrar nisso daqui, que daí vocês já vão saber isso. Olha lá, o ato penitencial. No missal romano são previstas 3 fórmulas para o ato penitencial. O confiteor, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, permitir e pode ser cantado com toda a sua letra. O confiteor, confesso a Deus, o mísero, tem de piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. E segue todo o mísero. E o Kyrie, que o Senhor respondeu também, Kyrie eleison. Então, isso são litúrgicos. Para quem canta, esses são os cantos litúrgicos. Pode colocar outra coisa, desde que contenha essa estrutura. Do erro, músicas que não seguem a fórmula acima, serão simplesmente de perdão e de arrependimento. Não são litúrgicas, são bonitas, mas não são litúrgicas. Por exemplo, pelos pecados, erros passados. Eu não canto nada, tá? Mas você já conhece a letra. Depois, perdão, Senhor, tantos erros cometi, perdão, Senhor, tantas vezes cometi, quero confessar a Ti, ilumina minha alma, e tantos outros que são bonitos, letras bonitas, mas na verdade não são litúrgicos, porque eles não têm a estrutura do canto litúrgico que diz lá o missal romano, como eu passei atrás, aquela instrução que fala sobre o ato penitencial. Tá? Daí o glória que também é permitido liturgicamente, desde que ele coloque todo o glória como está, liturgicamente, toda a letra do glória. Não precisa ser mais claro do texto do missal romano, é proibido trocar o texto por outro. O missal romano, ele diz que o glória tem que ser colocado com toda a sua forma, glória a Deus nas alturas, na terra, o nome por ele amado, enfim. Se for cantar, tem que cantar ele daquele jeito que ele está lá. Por isso que muitas vezes se prefere rezar o glória que cantar, porque até se faltava, há uns anos atrás, muitas melodias. Daí a CNBB estimulou os cantores litúrgicos para criarem melodias para colocar justamente no glória. Tá? Então, liturgia da palavra. Erro dos leitores. O leitor é o proclamador. Pergunta aqui, para fazer a pergunta. Pode? Uma dúvida de leigo cantor. No ato penitencial, se puxar uma música que tem sentido e depois se puxar oração, não é dúvida também? Como que eu não entendi do grupo de oração? Se fizer um ato penitencial, uma música de perdão, não segue aquela forma, mas depois você puxa a oração. A introdução? Pode sim. Então o leitor é um proclamador da palavra de Deus, por isso deve ter uma vida íntegra. Esse é um ponto fundamental, né? Então,
quem quer servir na liturgia, primeiro tem que ter a vida conforme o que diz a igreja, uma vida íntegra, ou seja, não estar em pecado, não estar em uma vida que dê mau testemunho, mas tem que ser uma pessoa que viva coerentemente aquilo que prega a igreja, tá? Para não dar escândalo. Então isso aqui é muito importante. Depois, primeiro ponto, não ensaiar leituras com antecedência. Então, as leituras têm que ser preparadas, têm que ser ensaiadas. A pessoa tem que, até uma boa coisa, quem é leitor? É importante que você leia, você que é leitor, leia para outras pessoas na tua casa, para que a pessoa veja como você está lendo, para você dizer, olha, eu estou lendo bem, eu estou lendo de forma clara, eu estou lendo de forma correta. É bom perguntar, porque muitas pessoas acham que leem bem, mas não leem, ou leem muito rápido, ou muito devagar, ou não tem a dicção boa. Outros não sabem nem segurar o microfone. Eu estou segurando o microfone errado, mas o certo para o leitor é segurar assim o microfone. Olha como muda. Olha como muda de imediato. É que eu estou falando muito tempo, não vou ficar com o microfone assim, senão vai ver toda a minha mão, meus dedos e não vai aguentar da formação. Mas o certo é segurar. Ele é cantor, né? O rapaz aí que perguntou. Diego. Então, é assim, né, Diego? Onde toda. Eu não sei explicar direito essa técnica, mas toda essa parte aqui onde vai o som capta para minha voz sair clara, que é diferente de eu falar assim. Então, mas como eu não vou ficar muito cansado, eu vou falar assim agora, tá? Mas o certo. Captação frontal. Então. Tem diferença. Essa posição, né? Gostei lá. Aqui, ó. Não testar o microfone antes da missa, antes de iniciar a missa. Ou seja, tem pessoa que vai lá. Não, tem que se testar, mas é o momento certo também, né? Mas tem também, eu já vi lugares que o pessoal só liga o microfone e já deixa lá. Pá. Nem testa, daí quando? Isso aconteceu muitas vezes quando eu ia celebrar a missa fora, deixava lá o microfone no altar. Daí quando ia pegar o microfone, não estava ligado, o microfone não funcionava, estava muito baixo ou muito alto, porque não testou antes o microfone, porque o indivíduo responsável, ele tinha tanta coisa para fazer, que ele não lembrou de testar o microfone por mão que vai usar. Então é importante testar o microfone. Não proclamar com convicção a palavra. Quem proclama tem que proclamar com convicção, porque a palavra é sua. Então realmente enche o peito, respira fundo. Naquele tempo o Senhor Papa não precisa também fazer uma oratória, né? Não precisa, mas você dar a convicção na palavra. Não lê lá, naquele tempo o Senhor, não. Dá o corpo à palavra. É necessário. Tossir no microfone. Vocês já escutaram? Alguém já escutou alguém tossir no microfone? Eu já, várias vezes. A pessoa está lá com tosse, está com a garganta inflamada, não vai fazer leitura, fica em casa, pede alguém para fazer no teu lugar. Não, mas tem que ir lá porque eu tenho que fazer. É mais um aparecer que um servir. Aí vai lá, não consegue ler, tem... E pior é aqueles que não colocam nem a mão na boca. Tem os que não colocam nem a mão na boca, nem vira para tossir. Tosse com a boca aberta na frente de todo mundo. E pior quando ainda vem com o microfone na frente. Claro, se você está lendo, vai precisar tossir, deu um imprevisto lá. Não precisa falar, dá licença, não. Coloca o microfone na frente, vira para o lado, tosse discretamente e continua a leitura. É muito importante. Você errou na leitura. Não precisa pedir desculpa porque errou. Volta e lê novamente aquela frase que você errou. Retoma aquela palavra que você errou.
Agora eu vi muito, as pessoas estavam lendo e de repente errava, daí ficava perdido, dava um desespero, não sabia o que fazer, daí olhava para o padre, olhava para onde, daí tinha que ir lá ao cerimoniário lá para mostrar onde estava escrito. E a pessoa não teve nem a capacidade antes de pegar o lecionário e ver onde estava a leitura que era dela. Ou seja, você vai ler, pega o lecionário, vai ver a leitura. Já preparou a leitura em casa? Ótimo. Agora, pega o lecionário e vai ver onde está a leitura para você não errar o lugar que você vai ler. Saber na hora que chegar lá onde você vai ler. Isso é muito importante. Ler bem rápido ou muito devagar. A leitura ela tem que ter uma cadência. Tem pessoas que começam que parece um trator. Depois já chega no final, deve aparecendo uma tartaruga. Não, a frequência que eu inicio é a frequência que eu tenho que terminar. Agora, se eu fico nervoso, fico batendo a perna, fico tremendo para ler, então treina mais em casa e quando você estiver bem preparado, tranquilo, com paz no coração, vai ler. Porque tem gente que fica nervosa, agitada e aí acelera, faz a leitura uma bagunça. Após a leitura, descer da amizade e dar um tchauzinho para os amigos. Isso eu também já vi. O pessoal vai ler pela primeira vez. Isso tem que falar com você, porque tem gente que vai ler pela primeira vez na igreja, né? Daí já avisa toda a família: olha, quem vai fazer a leitura agora, no domingo na missa das 10 vai ser eu. Então vai lá, tá? Daí vai lá, daí tá toda a família lá, né? Todo mundo. Daí a pessoa leu, está se sentindo um pavão com as asas abertas. Daí está toda feliz assim, daí desce rindo assim. E vai no seu lugar. Horrível. E eu já vi muito isso acontecer. Muito. Então, instruir também. Instruir os leitores a como eles devem se portar, como eles devem descer e subir ao altar. Ficar de pernas cruzadas na celebração e falando com lista de lado. É horrível isso. Na igreja, eu falei o microfone agora, vai que eu apertei? A bateria. Obrigado, Senhor. Então, na igreja, eu não cruzo as pernas. Na igreja, minha postura é sempre sentados. Eu posso até dar um espaço entre uma perna e outra. Não ficar com a perna lá, porque os homens às vezes a perna pega lá e abre a perna. Não, ficar com a perna correta. É um pouquinho separado uma da outra, mas nunca de perna cruzada. Menos ainda quem serve na liturgia. Porque eu já vi vários leitores que acham assim que está fora do presbitério, do altar, então está lá embaixo e pode cruzar as pernas. Não pode. Na missa tem que manter sempre aquela postura, sentado de modo que a gente fala, é a lei dos 90 graus, onde ou seja, quando eu vou sentar, minha posição litúrgica é sempre essa, e com a mão sempre aqui, ó, em cima da perna, ó, sempre assim. Eu não posso na missa nem sentar assim, nem ficar com a perna assim, ou com a perna aberta assim, não, sempre essa é a postura litúrgica. Principalmente para quem serve na liturgia. Oi. Se você está servindo, não pode. Tá? Se está servindo, não pode. Agora, se você está participando da assembleia, está lá, aí não tem problema, porque você pode ficar um pouco mais à vontade, não é obrigado a ficar. Mas de pernas cruzadas, nunca. Nem quem participa da liturgia, nem quem participa da missa em si, né? Como é ali. O leitor é no altar nunca, quem serve nunca, de braços cruzados. E sempre, assim, a posição, na verdade. Segura, por favor. Qual que é o teu nome? Kátia, por favor, Kátia. Vem cá.
E a gente fala, a posição, alguns ficam assim, outros ficam assim, outros ficam assim, outros colocam a mão aqui assim em cima do cinto e segura aqui, eu já para descansar a mão em cima do cinto. A posição de quem está servindo, se a gente for colocar totalmente como deve ser, a posição deve ser essa. A posição litúrgica das mãos é sempre essa. Mas se pode fazer assim, sempre a 90 graus, se pode. Mas evitem e não façam isso, tá? Colocando a mão para baixo, assim, não. Ou façam assim, não é errado, é o correto, ou assim. Então, mas fora disso, já sai fora da liturgia. Vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer chamar a atenção de vocês, uma demonstração. Vamos dizer que aqui é um altar no santuário, acho que vai servir para todas as nossas comunidades. São experiências que a gente vê várias vezes acontecer. Quando o Fernando fala da postura, a gente precisa realmente saber a quem a gente está servindo e qual lugar que a gente está servindo. Nós temos várias experiências de leitores que sobem para fazer a leitura. Pela insegurança, enfia a mão no bolso e lê assim. Outros assim. Outros vão cantar salmo. Não é? Músicos, tem músicos que fazem isso. E dança junto, né? Outros esticam as duas mãos para ler. Então, são situações que dificultam o leitor. Que se faz um ensaio em casa, né, se lê, vai ter essa intimidade com a palavra, vai ter a distância da palavra, a distância do microfone. Falou, a voz vai ecoar no seu ouvido, depois ela vai no corpo. Isso. Então, a gente precisa saber desse movimento. Depois que eu falo que eu ouço a minha voz, que é rápido, a minha voz é lançada. Aqui no santuário, por exemplo, que é grande, o tom da minha voz precisa alcançar quem está lá atrás. Nem que eu não vou gritar, mas eu preciso ter esse jeito que você falou, ênfase, não, essa dedicação. Eu falei outra palavra, mas é isso mesmo. Empostação da voz. Quando eu começo a ler, eu preciso ter ciência de que minha voz chega lá, sem eu gritar. Então, o espaço de uma palavra para outra na minha leitura é o tempo que eu estou escutando e lendo. Porque temos também pessoas, leitura do livro do profeta Isaías. Irmãos, leitura do livro do profeta Isaías. Irmãos, é diferente, não é? Então, se a gente quer ler, a gente precisa melhorar a nossa entonação, a nossa postura e o nosso jeito. Então, nós cremos que a partir dessa formação de hoje do Fernando, a gente melhora, né? Agora, deixa eu ver aqui, então, o leitor da direita de modo vai escutar bem a sua voz na caixa de som, que você falou. Então, a tonalidade tem que escutar bem a minha voz, porque tem leitor que está tão preocupado em ler, que nem presta atenção naquilo, como está saindo o som. Então, eu tenho que ter essa ligação. Deixa eu ver aqui. Tá. Vestes litúrgicas para o leitor. Então, vocês acham que o leitor tem que ter ou não ter veste litúrgica? Sim, tem. Quem acha que tem, levanta a mão. Quem acha que não tem, levanta a mão. É isso. Então, aqui é uma missa, o Papa Francisco, o leitor está sendo litúrgica. Isso é para vocês verem, tá? O leitor não está sendo litúrgica e é o Papa Francisco. Tá? Então, a veste, ela não é obrigatória, mas ela é totalmente recomendada. Aqui no Brasil se faz necessária mesmo. Então isso é importante dizer. Então, agora, fazer reverência ao altar ou ao lombão, que é uma grande pergunta que tem. Mas quando eu vou ler, eu tenho que fazer reverência ao lombão?
ou eu faço só ao altar? Olha, nós só sobre a questão aqui, uma questão de consciência de quem vai ser, ela acaba sendo necessária pelo fato de que é muito difícil você dizer para as pessoas que a véspera ela tem prova. É sempre ao ouvido das pessoas uma ofensa, entendeu? Então, eu acho que a igreja tem que prevalecer, tem que ser necessária o uso como uma obrigação litúrgica dentro da comunidade, porque senão você também abre um precedente para a pessoa e de qualquer modo, e aí você não pode hoje. Sim, mas é por isso que aqui, graças a Deus, na nossa igreja, todo mundo usa, né? Pelo menos todas as igrejas que eu passei, eu sempre todo mundo vai ser litúrgica. Esse caso do Papa, essa mulher, ela não dá para ver, mas ela está com blazer, toda coberta, está muito bem vestida. Então, é diferente aqui que, como eu falei, né, tem que colocar até na porta da igreja o que pode, o que não pode entrar, porque muitas pessoas não têm nem noção. Então, fazer reverência ao altar ou ao ambão. Tem pessoas que chegam diante do altar, fazem a reverência profunda, sobem para o altar, daí vai ver e faz a reverência para o ambão. Está errado. A reverência é só para o altar. Eu não faço reverência para o ambão. Ali está a palavra de Deus, está. Mas eu já estou em todo o mistério litúrgico e eu já fiz a reverência uma vez. Eu não preciso fazer duas vezes, porque eu vou ler a palavra. Então, e tem outra, porque tem pessoas que ainda fazem, né, que estão no mão, daí o padre está sentado aqui atrás, e da pessoa faz a reverência e ainda faz assim, ó, né? Ou seja, fica até feio, porque está, assim, desculpa falar a palavra, tá? Não é pejorativo assim, mas está dando, assim, mostrando a bunda do padre, sabe? Assim, é feio, não cabe na situação. Então, fez reverência para o altar, vai direto para o ambão, não precisa fazer mais reverência nenhuma. Então, a reverência se faz para o altar. Se falava, né? Oi, ó. Ó, quem quiser fazer pergunta, eu vou fazer assim quando eu faço. Quem quiser fazer pergunta, até hoje está funcionando isso, né? Eu tenho que perguntar porque aconteceu conosco porque aqui no santuário, eu queria saber se de igreja ou igreja. Aqui no santuário nós temos esse costume, nós tivemos essa orientação dos nossos coordenadores. Mas nós chegamos no convento essa semana e a coordenadora de mar quase que nos a fazer reverência ao homem. Ela disse que lá é obrigada a fazer. É isso que eu queria saber. Lá é obrigado a fazer porque eles instituíram isso lá. Mas isso não está na liturgia. Isso foi um acréscimo que eles fizeram. Porque muitas pessoas acham que a liturgia é a árvore de Natal, um incremento. Então eu vou lá, coloco uma bolinha azul, depois uma bolinha vermelha, depois uma verde, faço aquela bagunça, coloco aquilo que eu quero. Só que na liturgia eu não coloco aquilo que eu quero, eu coloco aquilo que está estabelecido. Então, lá nesse lugar pode ser obrigatório, mas isso não é a liturgia comum da igreja. Tá? Em alguns lugares também, Fernando, as pessoas antes, quando se aproximam do normal, não fazem o sinal da cruz. Errado. Termina de fazer a leitura, faz a reverência do normal e faz o sinal da cruz antes de descer do presbitério. É que vai É um excesso, né, que não vai dar, justifica. Nas nossas comunidades, a gente faz a posição de entrada, correto? Automaticamente todos fazem, né, a reverência ao altar na entrada. O convento da Penha não tem posição de entrada. Talvez eles tenham pedido isso por causa disso, não sei se isso também procede. Lá não tem posição de entrada nenhum momento, né? Mas só que o eleitor sai de trás, lá de trás. A pergunta é: precisa sair de lá, na frente do altar, fazer e voltar, ou fazer um golpe que está próximo do eleitor? Pode ser isso também.
Mas lá no convento tem aquela parte do pátio, né? Na igreja, no campinho. Ali tem aquele palco montado ali, aquele tendão montado. Lá na igreja, lá em cima. Tá, então faz aquele evento que é para mim poder visualizar. Nas nossas comunidades de membros são ligadas, todo mundo faz a reverência, todo mundo faz as reverências diárias, sai aqui comer. Você disse que não precisa mais, já fez, correto? Isso, você já faz onde você chega, na posição de entrada. Mas se tivesse o altar, os devedores têm que fazer. Toda vez que eu subo no altar, então eu vou voltar para o convívio. Lá, como ela falou, lá a pessoa só tem que fazer diante do irmão, porque lá não tem posição de entrada, né? Mas só que os bichos ficam atrás. Se a gente for entrar nas particularidades dos outros lugares, a gente cai numa discussão aqui muito grande, porque depende muito da disposição do lugar, depende muito da particularidade. Lá no convento da Penha, vem todo mundo lá de trás, e o padre fica ali celebrando, e eu já vi os ministros, os leitores, eles ficam tudo na frente, eles descem até lá embaixo, ficam na frente do altar. Então, o certo seria que quando a pessoa, mesmo que ela vem de trás, ela desceu, antes dela se posicionar, ela estava vindo de cá, né? Vamos ver se ela é mais ou menos isso, ela estava vindo de cá, aqui está o altar, e ela desceu para ficar lá embaixo em pé, daí o certo seria ali na frente do altar fazer a reverência e ir para o seu lugar. Tá? O certo é porque a igreja tem algumas regras que é sempre assim, todas as vezes que eu subo ou desço do altar, eu faço reverência profunda no altar. E então isso é algo que é normal, tá? Mas existem algumas particularidades de capelas, de certas igrejas, que às vezes por praticidade se faz diferente, mas aí com a moderação do pároco, do reitor, que faz aquela permissão, mas é por praticidade. Fernando. Mas eu não quero criar confusão, só quero deixar bem claro que o litúrgico, toda vez que eu saio da nave, porque, por exemplo, nós vamos ficar ao altar, isso se chama presbitério, isso daqui se chama nave, onde fica o povo. Então, todas as vezes que eu saio da nave para o presbitério, eu faço a expressão profunda. Dependendo do costume local, instruído pela moderação do sacerdote, se muda alguma coisa por praticidade. Então, só lembrando, gente, que quando a gente vai em alguma outra comunidade, alguma outra paróquia, somos convidados a fazer a leitura, convém, cada vez com precaução e educação, se dirigir e perguntar como que procede, né? Porque cada um tem um jeito particular de se posicionar. E outra coisa, aqui no santuário, por exemplo, aqui nós temos o presbitério que fica no centro
todo mundo que vai subir ao presbitério, liturgicamente, como o Fernando está falando, deveria se fazer a reverência. Mais do que isso, se você está na lateral e precisa subir no presbitério, o correto seria você vir à frente do altar, fazer a reverência e aí sim ir para a função que você vai estar designado ali a desempenhar. Só que isso aqui no santuário nós fazemos essa orientação que nós passamos para vocês, de que não há necessidade de fazer a reverência na hora que você vai fazer a leitura, ou o animador na hora que ele vai subir para fazer o comentário. Por quê? Mesmo porque aqui nós temos dois ambãos ali, o ambão do animador e o ambão da palavra, que também não é uma coisa muito correta, aquele ambão do animador está ali, mas está ali. Então, por questões pastoral, porque se todo mundo que tiver que subir, toda hora que o animador tiver que subir e fazer reverência, fica uma coisa, meio desconforme, não fica uma coisa bonita, uma coisa harmônica, fica assim, chama atenção. Então, aqui no santuário, convencionou-se com a autorização do nosso pároco, que os leitores vêm na procissão de entrada, faz a reverência ao altar na hora que chega ali na frente, vai para o seu lugar, que normalmente fica ali, na lateral do ambão da palavra. Então, na hora de fazer a proclamação, não há necessidade novamente de se fazer a reverência, ok? O animador, ele pode no começo, lá na frente, voltar a fazer a reverência, se ele lhe convier, se for achar muito interessante, entendeu? Agora, cada vez que ele subir, ele não precisa fazer essa reverência, porque senão chama atenção. Então, ao invés da gente fazer uma celebração harmônica, bonita, as pessoas vão ficar só olhando, porque toda hora que ele vai, ele faz a reverência. Tá bom? Tem um ponto. Oi. Eu discordo um pouco da decisão da coordenação nesse sentido, porque eu acho que não é muito na beleza que a gente deve se preocupar, mas sim com o rito da missa, né? Se a missa exige que toda vez que a gente suba ao altar, nós devemos fazer a reverência profunda, por que não fazer? Aliás, temos que fazer. Como o Deus falou, não uma vez, todas as vezes, se tiver que subir a igreja, tem que fazer na igreja, não é isso? Então, mas aí vai, qual é o seu nome? Marcelo. Mas então, Marcelo, esse seria o correto. Mas também a liturgia, ela permite a moderação, ela existe uma flexibilidade. Então, diante da necessidade ou da praticidade para aquele local, se pode ter certas flexibilidades. Aí, o pároco que vai definir. Tanto que às vezes tem lugares que a liturgia era de um jeito, chega o padre e faz algumas modificações ou acrescenta ou tira, por praticidade, ou até para, no caso, ficar uma coisa mais harmônica, mais bela. Mas, até o leitor aqui do santuário, propriamente dito, né? Como eu participo. Nós já estamos sentados frente do altar, na lateral, mas muito próximo. Então não tem essa necessidade de você para qualquer lado, eu ir à frente, voltar. Porque o problema, sabe o que acontece? Eu entendo. Porque o problema é que quando as pessoas vão fazer a reverência ao altar, muitas pessoas vão nesse ponto que eu vou falar agora. Qual o momento certo para descer do altar e por outro para subir ao ambão? Então tem pessoas que elas demoram muito para aquele momento de fazer a reverência e subir. Por exemplo, quando o padre diz oremos, daí faz aquela oração de coleta: Senhor nosso Deus, derrubai o teto da capela na nossa cabeça, que eu briguei semana passada, lembra? Perdoa a oração da coleta.
já era para quem fazer a leitura, já ter feito a genuflexão, a reverência, e já no amém está subindo no altar, para não perder tempo. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa, só depois que vai terminar o amém, que a pessoa vai se levantar do seu lugar, se dirigir até o altar, fazer a reverência e subir no altar e provão. Ou seja, o tempo é muito longo. Então, muitas vezes, em alguns lugares, se tira às vezes até para não demorar muito espaço de silêncio que fica. Mas existem os momentos certos. Quando se cumpre os momentos certos, dá para se fazer todo o rito que até exige a liturgia, sem tirar algo dela, entendeu? Mas muitas vezes se tira por causa disso, que a pessoa demora muito até chegar lá. Mas no momento certo, isso eu quero já dar continuidade, no momento certo é quando o padre diz o amém da oração de coleta, a pessoa já está chegando no bom. Não tem que ter lacunas de espaço vazio de tempo. E quando a pessoa desce do ambão, desceu do ambão, por exemplo, o ambão está aqui, a pessoa desceu. O correto, tá? Isso é o correto da liturgia católica. Ela vai diante do altar, daí a pessoa que vai fazer a outra leitura, por favor, vem aqui comigo. Daí eu paro, vai junto aqui, mas essa pessoa já tem que estar aqui esperando. Quem for subir, já tem que estar aqui esperando. De modo que eu só chego, a gente faz junto, eu vou para o meu lugar e ela sobe. Mas essa é a liturgia. Mas como às vezes esses espaços, os leitores, salmistas, não são treinados corretamente, então fica um espaço tão longo, tão demorado para acontecer, que em alguns lugares acontece isso. Bom, então vai e sobe. Sabe, justamente para não ter aquele espaço longo e não perder o tempo, para o povo também não dispersar na celebração. Tá? Então, professor, o senhor está falando dos leitores, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está falando? Uma pergunta sobre os ministros. Nós somos, quando nós estamos em efetivo exercício do início da Eucaristia, somos obrigados a ajoelhar no altar? Em qual momento? Na hora do momento eucarístico da consagração? Totalmente. Não, é totalmente antilitúrgico ficar de pé. Só fica de pé no momento da consagração o sacerdote e o diácono, mais ninguém. Mais ninguém. Eu vou falar isso, vou falar aqui certinho um momento. Mas só já respondendo a pergunta com clareza. E é importante também, né? Ter o cuidado de dizer leitura da palavra. Leitura da palavra de São Paulo aos Romanos. O leitor diz, e não, e como em algumas vezes o leitor vai fazer a primeira leitura. Primeira leitura. Já viu esse? Ainda lê antífona. Ou seja, preparar. Os leitores têm que ter bem claro. O leitor nunca diz primeira leitura, segunda leitura, não lê antífona. E aqueles que leem, agora eu lembrei que uma vez eu vi isso. Eu vi isso lá em São Paulo, tá? Não foi aqui não. O leitor ia ler e ia fazendo assim com o braço. Palavra do Senhor. Meu Deus. Eu lembro que quando eu exerci o ministério da servidão, tinha momento que eu via essas coisas, eu ria, não. Eu ria, porque é de rir, porque é muito engraçado. Faz um salmo cantado ou rezado, é obrigado a fazer reverência no altar? Depende de onde for fazer. Se vai fazer no seu lugar onde está na música, não. Se vai subir no altar, mas tem também o costume de fazer. Mas tem o costume, o correto é fazer no altar. Mas tem pessoas que não fazem, né? Então depende de onde a pessoa estiver. Então vamos lá, agora vamos entrar
a senhora lá que falou dos ministros, isso daqui é muito importante para Deixa todos. eu só fazer mais uma pergunta em relação à reverência. Porque às vezes, como ela mesmo perguntou em relação ao ministro, porque muitas vezes o ministro está com uma âncora na mão ou está com algum objeto para serviço ali. Aí não Quando faz. ele passa na frente do altar, não precisa. Não, você ainda mais você está Para serviço. Você E está aqui no santuário, nós temos a cruz que fica na parede e o altar no meio. Então, para quem eu devo fazer a reverência? É para a cruz ou para o altar? Sempre para o altar, mesmo que não esteja no momento da celebração. Sempre para o para o altar. Ok. Sem faltar. E quando o Santíssimo está exposto, no caso nas igrejas que o sacrário já fica exposto no altar, ainda nem reverência, é reflexão. Se o joelho deixar. que depois dos 50 já fica mais difícil, né? Se o joelho colaborar, aí é o ideal. Então, ó, vamos lá, aclamação ao memorial eucarístico. Isso é muito importante, tá? Olha, isso é muito importante que eu vou dizer. Quando nós fazemos a aclamação, anunciamos, vamos ler junto aqui, ó. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Se ajoelhar ou se levantarem quando se reza. Se levantar? Quem mais acha que tem que se levantar? Até o ano, eu vou ler o texto que eu escrevi para vocês, tá? Até o ano de 1965, a oração eucarística era feita com um sacerdote de pé, e os fiéis todos ajoelhados até o fim. Ó, vamos entender isso. Então, até 65, a oração eucarística era o padre de pé e os fiéis ajoelhados do começo ao fim da oração ajoelhados. Era liturgicamente assim até 65. Em 1968, quando o Concílio Vaticano II acrescentou a resposta do povo, a Santa Sé, pela congregação do culto divino, emanou uma notícia. O que é uma notícia? É uma revista de caráter vinculativo, ou seja, tudo aquilo que sai na revista da igreja chamada Notícia, que é da congregação do culto divino, se torna como uma norma estabelecida para a igreja mundialmente. Uma norma vinculativa, que não se acha na rúbrica do missal. Então, muitas coisas que tem na liturgia não tem na rúbrica, porque tem nos documentos da igreja, na congregação do culto divino, ou na notícia. Então, embora tenha caráter vinculativo, esclareceu que as palavras aclamamos está ligada às palavras da consagração, de modo que o mistério da consagração liturgicamente não acaba quando o padre diz mistério da fé, onde nós respondemos, quando o padre diz mistério da fé, nós respondemos, anunciamos, Senhor, e já nos levantamos. Então, a notícia diz que o mistério da consagração não acaba quando o padre diz mistério da fé, ele continua ainda. Vamos lá ler. Embora a transubstanciação já ocorreu, quando o padre colocou a mão, já se transformou em corpo e sangue de Cristo, então a transubstanciação já ocorreu, por isso o momento litúrgico de se ajoelhar acaba só quando termina a resposta dos fiéis. Não é litúrgico se levantar de joelhos da epiclésia até o fim da aclamação. Então, quando que é a epiclésia? Eu me ajoelhei no momento da consagração, eu só vou levantar dali quando eu terminar a aclamação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aí eu levanto. E esse momento tem que se ajoelhar? Tem que se ajoelhar. Quem não se ajoelha não está dentro da liturgia. E isso daqui é uma coisa que não existe moderação. Não existe moderação para isso, tá? Porque isso tem que ser assim no mundo inteiro onde tiver igreja católica, tá? Então isso tem que ser bem claro. Para isso não tem moderação.
Isso daqui é uma norma da igreja. O ponto final tem que ser assim, tá? É vinculativo. Então, aqui eu respondo, acho que até a pergunta da nossa irmã lá. Em algumas paróquias, se canta as letras, isso aqui eu já falei, isso é do Pai Nosso, quando você canta o Pai Nosso errado e tal. Sobre abrir os braços durante a oração. Vocês acham que tem que se abrir o braço durante a oração eucarística do Pai Nosso? Quando a gente reza o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Quem acha que tem que abrir os braços, levanta a mão. Vai, vamos lá. Quem acha que tem que levanta a mão, sem eles. Agora, quem acha que não tem que abrir, tem que fazer o braço baixado? Quem acha? Então, no rito antigo, em nenhum momento os fiéis elevavam as mãos. Em nenhum momento. No rito antigo, os fiéis eram sempre com as mãos, como eu falei para vocês, assim ou assim. Então era sempre assim. Opa. Ok. Aqui. Tá. Até o ano de 1967, somente o sacerdote rezava o Pai Nosso de braços abertos. Só o sacerdote. A partir do ano de 68, foi permitido que os fiéis também rezassem. Então se entendeu que os fiéis poderiam rezar com os braços abertos o Pai Nosso, com a diferença que o sacerdote de braços abertos estendidos e o povo com os braços abertos à altura dos ombros. Fica, por favor, é Cátia, né? Então em 68 também foi permitido, Cátia, que o sacerdote ele pode rezar o Pai Nosso assim, de braços abertos, ou assim, imitando a cruz, no sentido do Cristo crucificado, e os fiéis, nessa altura, na altura dos ombros, podem rezar. Não precisa erguer a mão lá em cima, nem imitar o padre que faz assim ou assim, não, na altura dos ombros. Mas ao fiel é permitido, também para esclarecer. O sacerdote ele declara sobre o objetivo de abrir o braço. Nós fiéis, assim, na Santa Missa, o objetivo é imaginar, se espiritualizar no intuito de você dar a mão a Deus, Pai Nosso que estás no céu. Então, por isso que é aqui no ombro, como você disse. Isso eu tive como resposta, porque quanto mais você fica ereta, mais a mão a Deus, a Pai do céu, você está dando. Essa é a intenção disso aí. É uma resposta bonita e espiritualizada. Se ajuda a rezar, manda lá, pode continuar assim. Como dizia Tertuliano, o grande padre da igreja, ele diz assim: tudo que é bom é nosso. Então, se ajuda meditar assim, eu acho que tem que realmente continuar, e para quem ajudar, está ótimo. Então vamos lá. O rito da paz. É conveniente que cada um dê a paz com sobriedade apenas aos que estão mais perto de si. Então, muitas pessoas no momento da paz, vai lá, sai do lugar, ali cumprimenta, e tem que cumprimentar um por um, dá tchauzinho lá pro outro lá no fundo. Então, é uma festa, né? Só falta, vamos brindar, aleluia, e vamos lá, né? Glória a Deus, aí vamos ver aqui os protestantes lá, falando assim, né? Ou seja, a igreja pede que seja com sobriedade. E como, o que a gente entende por sobriedade? É realmente eu dar paz para aquele que está ali próximo de mim. Viro para a direita, viro para a esquerda. Se alguém virou ali, não para aquele que virou para mim, pronto, tá bom. Não é festa, não é aquele festão, não é para fazer aquele alvoroço. É com sobriedade que considera a paz. Não, eu vou ser sincero, e muitas vezes até os padres, eu também já vi padre descendo ao altar e cumprimentando lá, é uma bagunça, é um festeiro danado, né? Aí vai. Então,
e a quem esteja próximo. Tá? E uma outra coisa que vocês sabem que o povo não reza junto com o padre a oração da paz, né? Então isso não é litúrgico, porque é uma oração sacerdotal, só o padre pode rezar. Daí o padre fala assim: vamos rezar junto a oração da paz. Tá bom, eu pedi para rezar, reza, não tem problema. Mas liturgicamente é só o padre que reza essa oração. Isso vale a pena a gente saber. Eu já vi um sacerdote que não rezava. Pois bem, tem estudo, né? Pode falar. Porque tem algumas comunidades, inclusive a minha, antes, depois da pandemia, a gente já sabia que devido à pandemia já foi se adequando, não dá, a gente vai pegar os sacerdotes na base, no nosso trabalho, mas os santos, assim, até deixavam de jantar. Só que assim, quando chega no momento da paz, apenas reza-se, Pai Nosso, e não dá nem assim um segundo para as pessoas desejarem a paz. Eu só queria saber se é correto. É correto. Não dá, e não dá esse segundo. É correto. Você pode fazer assim. Você pode fazer assim. Tá, o padre. E de preferência se faça assim. Para justamente não quebrar aquele momento que é o momento da liturgia eucarística, que é o momento do sacrifício. Tá? Então, de preferência se faça assim. Então, mas quando segue essa palavra, o ideal é não ter essa última frase aí, liturgicamente não deve ser feito com a Assembleia, né? Eu li alguns anos atrás documentos sobre essa parte aí, não é para ser um corredor de 70 anos. Então, mas ainda se insiste muito nesta convocação à Assembleia a fazer essa parte que é o sacerdote. Sim, insiste. Mas aí é porque o sacerdote ele pensa que ele vai trazer mais o povo na celebração, despertar, mas ensinam é uma oração sacerdotal. A apresentação do corpo e sangue do Senhor, né? Desculpa. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em a sua palavra e serei salvo. Então, aqui no momento que a gente recebe o corpo e sangue do Senhor, isso que eu acho importante dizer, tem pessoas que também recebem, acho que aqui vocês não, mas muitas pessoas que recebem, depois recebem ainda faz o sinal da cruz, né? Então, ou vai direto para a capela do Santíssimo para rezar. Ou seja, isso daqui é totalmente errado. Porque uma vez que a pessoa está no corpo do sangue do Senhor, ela está com Cristo dentro dela. Ela não precisa fazer novamente o sinal da cruz, e ela não precisa ir para a capela do Santíssimo, porque ela já é o sacrário do Senhor naquele momento. Tá? Então isso daqui é bom deixar bem claro. Agora, há pessoas que na fila que estão para os ministros, há pessoas que estão na fila da comunhão, que antes de receber a comunhão quer ajoelhar para receber, pode se ajoelhar. E se a pessoa quiser receber na boca, o ministro extraordinário ele tem que dar na boca da pessoa, porque é direito do fiel receber também a comunhão na boca. É o fiel que escolhe se ele quer receber na mão ou na boca. Pela pandemia, por uma questão pastoral, não, todo mundo na mão, ok. Mas até antes da pandemia, muitos só davam só na mão, e quando eu já cheguei a ver isso, fiéis que chegavam na fila da comunhão, se ajoelhavam e o padre falava, levanta. Quem está errado não é o fiel, quem está errado é o padre. Quem está errado é o padre. Porque quando uma pessoa ajoelha para receber a comunhão, ela tem o direito de receber a comunhão de joelhos. Eu servia com a minha esposa lá no convento da Penha. Eu servia lá. Daí,
Oi? Não entendi. Falar para você falar. Eu servia lá. E eu quando eu dava, às vezes, a comunhão para as pessoas que vinham receber, muitas pessoas iam de joelho para receber. Tem que se dar. Tem que se dar. Então, é como também se pergunta assim, mas o fiel ele pode receber a comunhão no corpo e no sangue de Cristo? Eu já falei isso no ano passado. O fiel ele também tem o direito de receber o corpo e o sangue de Cristo como comunhão. Só que aí existem modelos adequados, âmbulas que compreendem o cálice pequenininho para o ministro, ordinário, extraordinário, fazer a intinção, o coroinha com a bandejinha, acompanhar até a boca do fiel e dar as duas espécies. Mas também é um direito que o povo de Deus tem de receber as duas espécies. Aqui eu falei da posição das mãos. A posição das mãos, as pessoas também vão receber a comunhão, não coloca a mão certa, né? Não faz um troninho para Jesus, vai lá, estica a mão assim, né? Não sei se você já viu, estica a mão assim. Ou outras, o ministro vai dela, já vai com a pinça assim, né, para pegar no ministro. Horrível, né? Então precisa de preparação também para ensinar. E eu digo isso porque vocês que são da liturgia, vocês têm por obrigação de ensinar isso também. Quando vê uma pessoa fazendo errado, fala, olha, eu vi que o senhor, eu vi que a senhora na missa fez assim, o certo, eu não sei se te ensinaram, mas o senhor está fazendo dessa maneira, fazer assim, fala com caridade, fala com amor, porque se a pessoa está com o coração aberto, ela vai escutar. Então, a gente tem que ensinar também essas coisas, né? Irmã, você está falando de uma situação, uma cidade, né? As pessoas estão construídas, imagine no interior, como que acontece ali. É verdade. Quando tem interiorzão, está acontecendo tudo. Isso é verdade, tanto da parte do sacerdote quanto do povo, né? E o importante também é a gente aceitar um tempo de silêncio, tá? No momento da comunhão, se pode cantar, é bom se cantar, mas é aconselhável que haja um momento de silêncio entre a música e o oremos, para que cada vez esteja sozinho com Deus. Isso foi muito agora também colocado pelo Papa Francisco. Se vocês podem ver, a missa do Papa Francisco sempre tem, depois da comunhão e do canto que acompanha por um breve período, um breve momento de silêncio também, que é um momento de interiorização, de oração pessoal, de comunhão aí com o Senhor. Tá? E, bom, eu acho que aqui da minha parte, acho que eu falei tudo. Só uma pergunta sobre a parte da liturgia eucarística. Ao final da liturgia eucarística é a nossa comunhão, e nesse sentido, ao terminar essa liturgia eucarística, eu não posso sentar, eu permaneço de pé até receber a comunhão. Peraí, deixa eu entender, que eu não estou entendendo. Eu tenho que visualizar a cena na minha cabeça e momento. Vai a comunhão. Se nesse momento eu posso sentar, eu preciso permanecer de pé. Não, você. Até receber a comunhão. Tá, entendi. Não, você pode sentar. Pode sentar. Tem alguns lugares assim, são mais tradicionalistas, que você tem que ficar em pé. Tá? Isso eu acho bonito. Tá? Eu acho bonito que mostra que o feito lá. Mas a verdade é que não vai mostrar só a questão, tudo vai no coração. E muitas vezes ficando de pé vai atrapalhar outras pessoas. Então é melhor sentar em cada um, porque a hora da primeira é mais harmônica. Salvo com certeza em casa, eu vou tentar. Uma coisa interessante que eu queria dizer na nossa igreja em geral, antes da missa, tem uma pessoa que dá falta de coisas da catequese para a Assembleia. Porque muitas pessoas que eu já conheci na igreja, a grande maioria não sabe. Nós vamos fazer um encontro
coisa, outro mês fala outra, eu acho que é interessante. E é um projeto, né, que a paróquia pode adotar de ter a catequese permanente, né? Um dia marcado, tal, fora mesmo do horário da missa, para que se discuta, para que se ensine o povo, né, como participar da celebração. Isso aí é um projeto, muita coisa pode ser feita. Pessoal, olha, já são 4 horas. Já. Olha, vocês tiveram paciência de escutar 2 horas direto, hein? Obrigado. Olha, eu deixo um abraço para todos vocês, agradeço as meninas aqui que me convidaram e estou à disposição também, quando quiserem pensar em alguma coisa, também estou à disposição para ajudar. Que bom. Nós vamos pedir só um tempinho, uma paciênciazinha, porque nós temos brindes para sortear. E nós queremos mesmo, nós, enquanto coordenadores de liturgia, queremos te agradecer, Fernando, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, partilhar, né, seu conhecimento e favorecer o nosso entendimento através da sua didática, da sua habilidade. Obrigado. Você está de parabéns, nós agradecemos muito. E como assim, uma demonstração de carinho, de gratidão, nós queremos entregar uma pequena lembrança desses 2 dias que você estejam aqui. Você realmente está no nosso coração, a palavra está sempre de portas abertas para você. E nós esperamos que esse não seja o último. Olha, pesado, viu? Pesado, posso abrir? Então, só vou pedir desculpa para vocês, que aquele que a nossa irmã falou aqui, eu não sabia, tá? Como uma palavra, eu não sabia, então eu estava falando daquilo que ele errado que era permitido. Não era, mas é permitido. Me desculpem por isso, mas a gente vai aprendendo também. Então, eu já aprendi do ano passado, do ano que eu colocado, no próximo eu vou acrescentar. Então, obrigado. Espero que você goste e aproveite. Vamos fazer os nossos sorteios, nós temos brindes, né? Nós fizemos 2 saquinhos, gente, santuário e as demais comunidades, não é por nada, é que nós não sabíamos que íamos ser brindes. Depois, eu pedi todos